Jai, Hare Krishna, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Atrasamos um pouquinho, mas já vamos começar com mais uma live. Bom, como sempre, a live é no formato perguntas e respostas, então vocês podem deixar todas as dúvidas aqui no chat. Perguntas sobre autoconhecimento, meditação, bhakti, sobre a prática. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta para a Gurudeva. Jai, Om Shripada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Jai. A primeira pergunta é como se aproximar cada vez mais do nosso ser interno. Jai, Hare Krishna. Então, nós podemos nos aproximar do nosso ser interno, né, cada vez mais, se nós nos aproximamos dos Vaishnavas, ou seja, dos transcendentalistas, das pessoas que estão praticando, né, Bhakti Yoga. Porque o Bhakti Yoga é a yoga que nos conecta ao nosso ser interno. Quando nós pensamos em ser interno, pensamos no plano da alma, nesse plano que realmente é eterno. Como o Bhagavad Gita ele explica, né, Paratasmat Bhakti Yoga Vyakta Sanatanaha. Quer dizer, existe um plano eterno, um plano que jamais é destruído, um plano quando tudo aqui se destrói, né, ou seja, da Maha Pralaya, né? Maha Pralaya, Maha significa grande, Pralaya é a destruição. Então, com tudo isso, tudo que é material vai ser destruído, né? Esse planeta, a Lua, o Sol, enfim. E novamente ele vai ser criado em algum momento, né? Mas o plano interno, ou seja, o plano espiritual, ele permanece. Então, o que nós temos de eterno dentro de nós é o nosso plano espiritual, o plano da alma, né? Então, para se aproximar desse plano interno, a gente tem que estar conectado com as pessoas que estão vivendo isso, com as pessoas que estão praticando isso com toda a intensidade, né? É a única maneira, né? A gente se aproxima desse plano interno através da rendição, através da entrega. Então, na realidade, a prática espiritual é para criar uma aproximação. Isso é yoga. Yoga significa essa conexão que nós temos com o Ser Supremo. Então, de certa maneira, nós estamos eternamente conectados com o plano superior, com o plano interno, que é através de Paramatma, né? Então, Paramatma, esse Deus interno que nós temos, ele nos conecta com o plano interno. Entretanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber o plano interno. Paramatma está tentando nos mostrar, né, qual é a nossa verdadeira fortuna, o nosso verdadeiro tesouro, mas nós estamos olhando para o outro lado, esse é o grande problema. Então, por isso a gente não consegue uma conexão real, a gente não consegue uma conexão com o plano interno, né? Então, a gente precisa escutar alguém que tem essa conexão. Isso é o sadhu, isso é a pessoa que pratica o transcendentalista. Mas a gente precisa de ajuda externa, né? E essa ajuda externa, ela vem através do guru, ela vem através do sadhu, né, do Vaishnava. E a gente precisa buscar essa ajuda, essa conexão, né? Se a gente quiser, né, melhorar a nossa conexão interna, tem que ser através das pessoas que estão vivendo no plano interno, no plano da alma, né? Essa é a maneira. Jai, Hare Krishna, muito obrigada. A próxima pergunta é se o senhor tem dicas para se concentrar melhor no Gayatri. Como que eu posso cantar melhor? Bom, o Gayatri, claro que o Gayatri ele é uma anga de Smarana, ou seja, de meditação. Então, Smarana não é tão fácil praticar Smarana, né? É tão fácil você cantar o Gayatri de uma maneira bem concentrada, porque existem certas regras e regulações em relação ao Gayatri, né? Ou seja, essas regras e regulações em relação ao Gayatri, né, que não existe quando a gente pensa no canto do Mahamantra, porque o canto do Mahamantra
você utiliza os seus sentidos externos, né? Você está escutando, você está pronunciando o sonho, você escuta. Então isso é muito mais fácil, de certa maneira, né? Cantar o Mahamantra, perdão, do que o Gayatri, né? O Gayatri ele vai sempre demandar uma concentração maior, né? Então por isso a gente tem que... o Gayatri deveria ser cantado quando a gente acorda, né? Ou seja, nos primeiros momentos da manhã, né? Então isso é o momento mais auspicioso de cantar o Gayatri, né? A gente pode dizer assim. Claro, o Gayatri se pode cantar 3 vezes ao dia, mas sempre respeitando esses horários, né? São horários assim mais auspiciosos para o Gayatri. Ou seja, quando nós cantamos o Gayatri pela manhã, ou seja, se você realmente tem uma asana que você usa, né, para cantar o Gayatri, né? Se você passa tílica, se você respeita esses aspectos, né, que são aspectos assim mais, digamos assim, externos, mas que vão nos ajudar a nossa consciência interna a cantar o Gayatri. Como eu falei, como ele é uma prática de Shimara, né, onde você só vai usar a mente, você não vai usar o som, né? Então isso é mais difícil, então você vai ter que também pensar, né? Você tem que meditar, você tem que escutar, né, o Gayatri mentalmente, né? Você canta o Gayatri mentalmente, escuta, e você também pensa, né, em alguns aspectos. Por exemplo, no Brahma Gayatri você pensa em Radharani, né? No Guru Gayatri você vai ter que pensar no seu Guru, né? No Gaura Gayatri você pensa em Chaitanya Mahaprabhu, né? No Gopal Mantra, né, você vai pensar em Radha Krishna, né, assim, sentados juntos, né? No Kama Gayatri você pode pensar em Radharama. Então realmente isso vai ajudar bastante, mas a ideia é você entender que o Gayatri é Shmarana. Então você não pode ficar se mexendo no Gayatri, você tem que ter uma postura, né, ereta, como fala, uma asana que você só usa para cantar o Gayatri, né? Você tem que ter colocado a tílaca, ter feito a purificação, ou seja, tentar ter uma roupa limpa. Então esses aspectos externos, eles nos ajudam no Gayatri, eles nos ajudam no canto dessa prática de Shimara, né, que é tão, assim, de certa maneira, difícil para a gente, né? Quando a gente pensa em Shimara, né, ou seja, a gente entende que existem algumas circunstâncias externas, né, que vão ser necessárias para a gente. Então você não pode cantar o Gayatri de qualquer maneira, de qualquer estado, tomando um banho, né? Então as escrituras, né, quando a gente vê as escrituras, elas dizem, você tem que se banhar num rio, você tem que colocar tílaca, fazer meditações, cantar, né, mantras, para realmente você praticar esse processo de Shmara, né? Então o Gayatri ele vai funcionar dessa maneira, se você realmente observar aspectos externos. Claro, você tem que estar com a mente tranquila, né? Você não vai conseguir cantar o Gayatri se já tudo perturbado, é difícil demais, né? Então por isso o Gayatri ele só vai funcionar, você só vai melhorar no Gayatri, você só vai cantar de forma concentrada se você seguir essas dicas que eu estou dizendo, esses conselhos que as escrituras dizem na realidade, né? Se preocupar com isso, dar muita atenção a isso. Jai Hare Krishna. A Mataji Radha Tulasi, ela pergunta: Jai Gurudeva, reverências. Por favor, o senhor poderia falar sobre a era dourada de 10.000 anos dentro de Kali Yuga que Mahaprabhu profetizou? Então, essa era dourada, né, na realidade, a gente não vê nada escrito nisso, né? A gente não vê, por exemplo, a gente não vê o Mahaprabhu falando sobre isso, né? Quando a gente pega o Chaitanya Charitamrita, quando você pega o Chaitanya Bhagavata, que são as duas escrituras assim que tratam, né, assim, são as escrituras mais assim fidedignas, né, sobre Mahaprabhu, né, ou Chaitanya Mangala também, e não tem nenhuma citação a respeito disso, né? E não tem também nenhuma parte da escritura, de outras escrituras que dizem isso, que existe uma era dourada dentro de Kali Yuga, né? Então, Kali Yuga, ela dura 435.000 anos, mais ou menos, e não existe algo assim que uma era dourada nisso, né? Claro, às vezes os devotos falam isso, né?
já ouvi falar isso várias vezes, mas assim, em termos de Shastras não existe, né? Em termos de... Eu não sei quem falou isso, né? Inclusive mesmo, né? Mesmo eles atribuem isso a Swami Maharaj Prabhupada, né? Mas a gente não viu nada disso ainda, né? Assim, escrito ou falado por ele numa aula, né? Mas a gente entende, né, que a gente está vivendo numa era dourada no sentido que a Chaitanya Mahaprabhu, a gente está assim, bem próximo a Chaitanya Mahaprabhu, né, ao nascimento de Mahaprabhu. Né? Então Mahaprabhu ele aparece, né, como Gaura Krishna, Gaura Krishna. Então Gaura Krishna é Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, né, que vem buscar aí os sentimentos de Irada, entender o que Irada está sentindo por ele, porque ele está muito ansioso para saber o que Irada sente por ele, né? Agora, então nisso a gente é muito afortunado, né? Então é muito raro, a cada dia de Brahma, né, aparece Chaitanya Mahaprabhu como Gaura Krishna. Então ele em outras Kali-yugas ele vem como Gaura Narayana. E Gaura Narayana significa que você vai para Vaikuntha, você canta o Mahamantra Hare Krishna, né? Você recebe o Mahamantra Hare Krishna, mas Gaura Narayana te leva a Vaikuntha, então o Mahamantra te leva a Vaikuntha, e Vaikuntha é esse aspecto Aishvarya, né? De Narayana, Lakshmi. E não é o aspecto doce, né? É Madhurya, que tem Vrindavana. Então isso não tem, isso não tem com Gaura Narayana, né? Então Gaura Krishna. Então, em certo sentido, a gente entende que isso era dourada. A era dourada é essa. Né? Agora, 10 mil anos, né? Não existe isso, assim, nenhuma escritura, nenhuma acharya ele fala isso, assim. Apesar que a gente já ouviu isso, assim, os devotos falam isso, mas assim, a nível de Shastra não existe isso. Existe uma era dourada, que o santo nome vai ser cantado, que o Mahamantra vai, né, se espalhar por todos os locais. Claro, existe essa predição, sim, né? Prithivichateyata Nagaradigrama Sarvata Prachara Vimura Nama, ou seja, onde se diz, né? O Mahaprabhu falou, em cada aldeia, em cada vilarejo, em cada cidade, o Mahamantra ele vai ser cantado. Isso, de certa maneira, já está acontecendo. De uma maneira ou de outra, isso acontece já, né? Agora, não é que existe uma era dourada, que Kali-yuga dá uma folga, né? Tipo assim, a gente pensa assim, na era dourada, isso é o que se pensa, que Kali-yuga vai ficar mais fácil, né? Será que as pessoas, né? Tipo, como se fosse a nova era, né? Bom, isso é uma coisa, uma utopia, né? Achar que Kali-yuga vai melhorar, que as guerras vão acabar, né? Se achar que tudo vai melhorar, não, isso a gente não acredita nisso, né? A gente acha que Kali-yuga vai continuar avançando, né? Ou seja, e as predições de Kali-yuga são terríveis, né? Quando a gente olha o Srimad Bhagavatam, né? E explicando o que vai acontecer em Kali-yuga, a gente, né, fica meio preocupado, né? Então, na realidade, a nossa única esperança, né, se a gente analisa em termos de era dourada, a nossa única esperança para aproveitar isso, como a gente se conectou com o Chaitanya Mahaprabhu rapidamente, ou seja, porque são 500 e poucos anos, entre 538 e 36, não sei. São pouco, de certa maneira, é pouco tempo, né? Ou seja, que o Mahaprabhu apareceu e a gente já está conectado com isso, né? Então a gente é afortunado, de certa maneira, né? Como disse o Rupa Goswami, né? Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradaya, ter essa encarnação de Krishna, ou seja, é incrível, porque ele é muito misericordioso, ele está distribuindo Krishna Prema de uma maneira muito fácil. Essa era dourada. Você recebeu o Mahamantra de uma maneira muito fácil, né? Eu entender que o Mahamantra pode te outorgar, né, os pés de Lótus Tirada Krishna, que é a perfeição da vida, né? Então essa é a era dourada que a gente vive, a gente cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Agora, não existe facilidade em Kali-yuga, não existe. Cada vez fica mais difícil, né? A gente vai entender que, claro, ou seja, existe talvez uma certa amplitude de pensamento, abertura de pensamento. De algum momento, assim, a gente pode pensar nisso, né, que as pessoas estão assim, mais esotéricas, assim, alguma coisa a gente pode pensar, né?
Mas, por outro lado, a gente vê, né, o materialismo, né, a mentalidade demoníaca, a exploração, né, o mundo onde a gente vê que as pessoas querem diva divasya divanam, como as escrituras dizem, né? Ou seja, o mais forte tem que ele está vencendo o mais fraco, é um mundo de competição, né? Ou seja, as guerras elas vêm assim para quê? Por uma competição, né? Assim, por um interesse, por um certo medo, para se proteger, bom, não sei. Existem muitos motivos. Mas na realidade o motivo é que é Kali Yuga mesmo. Kali Yuga é assim. Né? Kali Yuga é assim, onde as pessoas não têm muita compaixão dos animais, né? Onde a gente vê as pessoas realmente não se preocupando com a mãe terra, com os rios. Né? A gente vê os rios. Bom, a gente vê que as pessoas se degradam muito em Kali Yuga. Não existe um alívio para Kali Yuga. Assim. Agora Kali Yuga vai ficar 10 mil anos tranquilo, assim, né? A Amazônia não vai ser degradada, os rios vão estar tudo despoluídos, as pessoas vão se amarem, então a gente não acredita nisso, isso não tem lugar nenhum. Né? E agora o Mahamantra ele vai ser expandido? Sim, ele vai. Isso ele vai. Agora talvez não seja tanto assim como a gente acha que seria, né? Ou seja, ninguém sabe disso também. Está começando isso de certa maneira aqui no Ocidente, né? Tem pouco tempo. E mesmo na Índia, né, em Bharatavarsha, a gente vê as pessoas não têm tanta consciência assim. Né? Claro, em alguns lugares sim, mas a maioria das pessoas assim também envolvidas assim com muito materialismo, com muita uma corrida assim para dentro do plano da exploração. Né? Então não existe um alívio para Kali Yuga. Então não existe essa era dourada, assim, isso não tem lugar nenhum. Nas escrituras, né? Nem nenhum acharya que tenha falado isso assim, né? Que a gente pode comprovar isso, não tem. Jai Hare Krishna, muito obrigada. A próxima pergunta é o que é Gurunista e se isso se desenvolve naturalmente ao longo dos anos de prática, como funciona? O senhor poderia dar exemplo de grandes devotos que possuem essa qualidade? Gurunista significa estabilidade. Né? Então, estabilidade ao serviço ao Guru, ou seja, estabilidade a esse aspecto mais importante da vida espiritual. Então, o Guru, se diz que se você não satisfaz o Guru, você não vai satisfazer Shrimati Radharani. Se você não satisfaz Shrimati Radharani, você não satisfaz a Krishna. Então, o Guru é o caminho. O Guru é o caminho que a gente tem, né? Então, se a gente não tem Gurunista, a gente não vai ter o Krishna Prema, você não vai ter, né? Então, em algumas partes das escrituras, né, se diz que o Guru, ou seja, Rupa Goswami, né, ele fala, né, Guru, a instrução a Sanatana Goswami, melhor dizendo, fala Guru Padashraya Diksha Guru Rasavana Sadhana Siksha Priti Sadhu Marga Mudamana. Então, se diz o quê? O que é isso? Esse verso tão importante foi quando o Chaitanya Mahaprabhu explica a Sanatana Goswami qual era o caminho para ele, né? Porque ele se aproxima de Mahaprabhu, né? E ele pergunta, né? Que ami que nem a Maya Jareta para trair na Hijani Kimana Rita Roy, ou seja, quem sou eu? Por que eu sofro tanto nesse mundo material? Por que as misérias, né, materiais me causam tanto infortúnio, né? Tanto desconforto, né? Essa foi a pergunta que Sanatana Goswami fez a Chaitanya Mahaprabhu, né? Mahaprabhu explica, né? Ele vai começar a explicar isso, né? Que você precisa, né? Guru para Shraddha, você precisa tomar refúgio no Guru, aceitar um Guru, né? E aí você precisa se iniciar com ele, fazer serviço, enfim. Esse é como um processo, né? E Gurunista significa que você estabeleceu uma conexão muito forte com o Guru, uma coisa que não vai mais ser desviada, ou seja, você não vai se distrair tanto. Nista significa que a distração acabou, ou seja, quase terminou a distração. Claro que em Nista você pode ter uma certa atração ainda pelos aspectos materiais, né? Mas você não vai mais, você está muito fixo no serviço ao seu Guru, né?
Então, por exemplo, nesse contexto, né, o guru ele seria como guru padashraya, ou seja, tomar refúgio no guru, isso é como uma anga, né? Uma anga do bhakti, né? A gente pode pensar assim. Mas os nossos acharyas também eles dizem de outra maneira, eles dizem que o Guru Padashraya é Angi, ou seja, ele é a fonte de tudo, né? Ou seja, a fonte de tudo. Então, se você tem fé no seu Guru, se você tem se você é estável no serviço ao seu Guru, né? Então isso vai gerar os outros aspectos do Bhakti. De certa maneira, essa instrução é bem concreta na prática, a gente vê isso, porque, por exemplo, quem estimula sua fé na deidade, né, é o Guru. Né? Quem estimula sua fé no santo nome é o Guru. Quem vai te mostrar o caminho da associação correta? Quem vai te dar a associação? É o Guru. É o Guru que vai te dar a possibilidade de você ter muitos Gurus. Né? Então isso é o Guru, tudo vem do Guru. Então, de certa maneira, a gente pode entender que o serviço ao Guru ele é mais importante que o serviço ao próprio Krishna, né? Inclusive, por exemplo, exemplos, né? Madhavendra Puri Pada é um exemplo, ele era um guru muito poderoso. Ishvara Puri tinha um gurunista muito poderoso por ele, né? Ou seja, ele estava ali, né? Madhavendra Puri ele já estava numa idade assim, muito avançada, ele não conseguia ir no banheiro direito, mas estava ali. Ishvara Puri ajudando Madhavendra Puri o tempo todo, né? Tive exemplo de um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj também, né? É um exemplo de gurunista, assim, atual. Vamos trazer mais para o plano atual, né? Ele serviu, né, o seu guru, né, de uma maneira intensa, né? Ele não tinha tempo para nada, assim. Ele tinha época, ele conta muitos passatempos que ele explica, né, que ele tinha que coletar, ele tinha que organizar no momento onde um espaço da Bhakti Prabhu para o Shamaraj, né? O Guru Maharaj estava descansando, ou seja, ele teve que fazer muitos arranjos assim, para tentar fazer a missão crescer e ao mesmo tempo servir ao seu Guru, né? Isso é gurunista, né? Exemplo de gurunista. Como a gente vai desenvolver isso, né? Com muita fé no Guru, ou seja, isso é a primeira coisa. Você precisa acreditar que o Guru é tudo para você, é o ponto central. O ponto central do Bhakti é o Guru. Então você, inclusive, acho que nos Puranas, tem um passatempo que fala que havia um devoto que ele estava adorando, né? Ele servia, tinha um gurunista muito forte, né? Uma estabilidade muito grande, né? Como seu Guru Deva. Em algum momento, Krishna vem para levá-lo, né? Para o lugar Vrindavan, algo assim. Mas ele não aceita, ele fala, não, eu não vou, se eu for, aí como eu vou, eu tenho que continuar o seva ao meu guru, né? Então o Krishna gostou muito disso, ou seja, a gente tem muitos exemplos assim, né? Na realidade, desenvolver gurunista, né, é a nossa esperança, né? E isso só vai isso só vai acontecer quando a gente deixa a nossa independência de lado. Enquanto nós formos assim, independentes, nós nunca vamos alcançar gurunista, né? Então, gurunista se dá quando a gente se torna completamente submisso, quando a gente consegue entregar a nossa vida ao Guru, ou seja, quando a gente pensa em rendição, né? Abnegação, ou seja, quando a gente pensa nesses aspectos, a gente tem que entender que é o Guru que vai, o Guru ele é a prova última, ou seja, é a prova final, né, da nossa rendição. Porque você fala, não, eu quero me render, eu quero ser humilde, eu quero ser tolerante, tá bom. Mas como você vai fazer isso? Através do Guru, né? Porque o Guru é o teste final para o nosso ego, né? Porque você pode falar, eu estou servindo a Krishna, né? Mas isso não quer dizer nada. Servir Krishna ele não aceita isso, né? Um serviço direto, ele quer que você sirva ao seu melhor devoto, que é o Guru. Então o Guru é como a manifestação de Krishna, né, nesse plano material. Então é o plano de conexão que nós temos, né, com Krishna é através do Guru. Sem o Guru a gente não consegue ter uma conexão com Krishna. Então por isso é o Guru que nos leva a Krishna, né? Através do Guru a gente chega a Krishna. A gente tem que entender isso e desenvolver fé nesse conceito, nesse aspecto, né? Isso é gurunista.
Não é algo fácil, não é? Por quê? Porque você vai ter que realmente entender, né, qual é o seu propósito. O seu propósito é satisfazer o guru, né? E, e quando você tenta satisfazer o guru e deixar de lado, né, os seus interesses pessoais, né, então isso significa devoção exclusiva, isso significa que você se aproxima, né, de uma estabilidade no serviço ao guru. Isso é gurunista. Né? O gurunista ele se dá isso, é dessa maneira, né? Você desenvolvendo, né, cada vez mais uma dependência ao guru, você desenvolvendo cada vez mais um apego, né, às instruções do guru, você realmente deixando de lado o seu comodismo, deixando de lado tudo aquilo que consegue, né, se aproximar de Cristo de uma maneira real, né? Então, é um aspecto que realmente se manifestou na nossa vida. Já, Ivanilei, muito obrigada. A próxima pergunta é da Heloísa Glock. Ela pergunta se o senhor tem indicação de livros para iniciantes. Olha, o livro assim, iniciante nosso é o Bhagavad Gita. Esse que é o livro básico, né, o Bhagavad Gita. Porque ele nos dá uma noção sobre Diva Tattva, ou seja, sobre o aspecto da alma, né, o que é a alma, né, quais são as características da alma, qual a conexão da alma com o plano superior, né, a conexão da alma com um plano fenomênico também. Então o Bhagavad Gita vai explicar também sobre Maya, ou seja, sobre esse plano, né, esse plano transitório que nós vivemos, né, Maya Shakti, essa energia de Krishna. O Bhagavad Gita vai falar sobre Krishna, claro, ele vai falar sobre o karma, ele vai falar sobre Gyana, ele vai falar, mas no final o Bhagavad Gita ele vai levar a você ao Bhakti. Então o Bhagavad Gita é o livro mais básico assim, que a gente pode indicar para quem quer praticar Bhakti Yoga, ou seja, para qualquer transcendentalista, né? Não só para quem quer praticar Bhakti Yoga. Né? Agora, claro que existem muitos livros, muitos acharyas, né? Que a gente pode... alguns livros de Cesar Maharaj, né? Eu acho que são muito incríveis. Né? Então, o Sri Guru Sugrasya, por exemplo, é um livro que já tem em português, assim, né? O Coração de Krishna, que é um livro de onde passa da Bhakti Pramod Purusha Maharaj, né? Que é um livro... Assim, não são livros assim, tão básicos, assim, mas eles são assim, fáceis de se ler. Né? E são livros que realmente importantes, que nos dão uma certa... uma certa capacidade, nos dão argumentos assim, bem fortes assim, para a gente lutar contra a energia material, ou seja, lutar contra a Maya, nesse início, né, de vida espiritual. Né? Porque o grande problema é que os acharyas eles escrevem os livros, né? E muitas vezes no início é difícil para o principiante, né, entender alguns termos, né? E ainda por mais que um acharya ele queira facilitar, né, a nossa, sei lá, a nossa via, a nossa conexão com Cristo no início, né, que ele escreveu de uma forma bem básica, ainda fica um pouquinho difícil para a gente, né? Então, geralmente, talvez seja mais fácil, hoje em dia, né, áudios, né, ou audiobooks, ou mesmo algumas aulas, né, que você pode, com assuntos básicos, né, isso talvez seja mais fácil isso, assim, para iniciante, assim, né. Mas, claro, o Bhagavad Gita é um livro que a gente poderia indicar assim como básico. Né? Você poderia ler o Bhagavad Gita. Alguns livros são Maharaj Prabhupada também, a gente indica, né? Como, sei lá, a ciência da autorrealização, né? Perguntas perfeitas, respostas perfeitas. Livros assim que a gente encontra, né? Com certa facilidade e que são assim, básicos. Assim. Claro, o Sr. Maharaj Prabhupada ele trata... a filosofia assim, de uma maneira muito clara, assim, de uma maneira muito forte, assim, ele nos diz assim, a verdade, né? Mas, ainda assim,
é uma coisa assim que não é tão complexa, né? A gente pode dizer assim que o Swami Maharaj Prabhupada ele traz assim de uma maneira assim mais clara para a gente, né, que está começando, né, as pessoas estão começando a filosofia, né, de uma maneira assim mais simples, né, entender, né, o que o nosso coração está pedindo, né, porque tanto existe essa abordagem, uma abordagem mais constitucional, né, onde você realmente pratica, né, a sua vida material, os seus deveres materiais, você pratica com muito afinco em um determinado momento isso, né? Você dá muito mais importância a isso, sem, claro, esquecer, né, a vida espiritual, dando muita importância a isso, e em alguns momentos da vida você vai entender que existe um caminho mais revolucionário, que é um caminho de entrega total, onde você se absorve completamente na vida espiritual. E isso, geralmente, né, na cultura védica, em outras eras, né, era bem marcado. Né? Então, ou seja, não é que as pessoas viviam, né, o tempo todo, né, para o plano relativo. Não era assim. Ou seja, existia um treinamento inicial, né, coisa que a gente não tem praticamente, né, ou seja, quase ninguém teve um treinamento inicial. Então, por exemplo, as crianças, né, elas eram treinadas, né, pelos pais, pelo guru, né, tinha um gurukula, e com 10, 12 anos elas já tinham um treinamento espiritual. Então era um momento de praticar a vida espiritual e esquecer um pouco o plano relativo, né? Claro, elas também estudavam, né, coisas básicas, né? A gente entende que é outro momento, mas só para estar dando um exemplo, né? E com 25 anos mais ou menos, elas já se dedicavam mais à vida espiritual. Então existiu a etapa de brahmacharya, a etapa da prática espiritual mesmo, assim, intensa, e depois a vida familiar, onde elas se desenvolviam, onde elas tinham filhos, né? Mas logo depois, 50, 55 anos, elas abandonavam a vida familiar, né? O casal, né? Que é o Vanaprastha. Então tinha o ashram de Grihastha, que era o ashram, ou seja, o estágio de vida onde elas tinham um desenvolvimento econômico, né? Ou seja, produziam, né? Desenvolviam-se, né, materialmente no plano relativo. E depois, na praça, significava deixar os filhos já crescidos, né? O casal ir praticar a vida espiritual, no caso era a floresta, né? Hoje a gente pode... Enfim, eles tinham um momento assim, de absorção completa na prática espiritual, esquecendo a vida familiar, assim, né? Esses afazeres familiares. Né? E ao final, geralmente o homem ele tomava sannyas, ou seja, ele renunciava completamente, a esposa... A mulher ela ficava, né, ou com outras mulheres também que haviam, né, estavam na mesma condição, assim, uma condição assim, mais de renúncia, ou cuidados também pelos filhos. Mas enfim, a vida relativa, a vida material era desmantelada. Então isso é para ser desmantelado mesmo, ou seja, não é para você ficar achando que vai, sei lá, querer ser a pessoa mais rica, sei lá, a pessoa mais próspera. Isso não tem sentido, né? Não tem sentido ser a pessoa mais rica do cemitério, uma coisa assim. Igual o pessoal brinca aí, né? Mas é mais ou menos isso, né? Você precisa entender que chega um ponto que você tem que praticar a vida espiritual. Isso é vida humana, né? Agora, claro, você não pode descuidar do seu plano relativo. O ideal é manter uma harmonia entre os dois aspectos, né? Mas, claro, em alguns momentos a gente vai ter que trabalhar mais o plano relativo mesmo, né? Agora, como o Bhakti tem uma prática assim, muito fácil de se praticar, né? Você pode cantar o santo nome o tempo todo, você pode estar no trabalho, pode estar cantando baixinho, você pode estar dirigindo e cantando, caminhando, cantando sua japa, enfim. Você pode estar escutando mantras, isso coisa já é isso, o Bhakti é fácil de ser praticado, né? Praticado, bem fácil. Mas exige uma entrega, exige uma absorção também, esse é o ponto. E isso vai mais para o plano
esse plano subjetivo, ou seja, quando você realmente já deixa de lado todos esses afazeres, essas preocupações excessivas, né, com o plano material. Né? Jai Hare Krishna. O Prabhu Radha, ele pergunta como posso me aproximar mais do plano da sinceridade. Então, através da humildade, né? Ou seja, a sinceridade ela só vai ser incrementada, né, quando a gente desenvolve humildade. Né? Humildade e tolerância são dois aspectos assim, muito importantes para a gente desenvolver sinceridade. Então, você pensa assim, com o que é ser sincero? Né? Então, se você já começa a perguntar sobre isso, então isso já é um sintoma de sinceridade. Né? Mas qual é o teste da sua sinceridade? É a humildade. É a humildade e tolerância, que você tem que ser humilde e tolerante. Essa é a instrução, né, básica nossa. Né? Então, como dizia Guru Maharaj, ele sempre dizia, né, a humildade, isso é um ornamento do Vaishnava. Né? Se você tem se o Vaishnava tem um ornamento, né, a joia do Vaishnava é a humildade. É o que adorna o Vaishnava, é a humildade. Então a gente tem que sempre buscar isso, buscar o plano da humildade, o plano da tolerância, né? Entender que o meio ambiente está perfeito, que tudo que acontece na nossa vida é algo que realmente existe um motivo superior para isso, né? E se a gente é sincero, a gente deixa de lado essa tendência de reclamar, né? Reclamar dos demais, né? Reclamar do meio ambiente, colocar a culpa, né, nos demais. Isso é realmente uma coisa muito importante para a gente entender, né? Que a sinceridade ela só vai ser desenvolvida se existe aceitação, né, da nossa parte. Né? A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar tudo que acontece na nossa vida. Então, a gente tem que aceitar as situações adversas, entender que tudo está para o nosso desenvolvimento, né? Que Krishna está por trás de tudo. Né? Então a sinceridade ela vai desse ponto. Né? Como ser sincero? É isso. É você realmente aproveitar essa oportunidade, aproveitar a oportunidade de ser humilde, aproveitar a oportunidade de ser tolerante. Né? Então você realmente sentir um certo gosto, um certo prazer, né? Em ser humilde, em ser tolerante. Ou seja, quando você é humilde, quando você é tolerante, né? Você realmente está ganhando pontos, né, no plano da sinceridade. Então é isso que Krishna quer ver. Né? Ele quer ver o tanto que você é sincero. Né? Então se vê uma situação e você não agiu com tolerância, né, então você não foi sincero. Se tem uma situação e você não agiu com humildade, você não foi sincero. Então a sinceridade ela não pode ser uma coisa meio da boca para fora. Né? Não é assim. A sinceridade é uma coisa real. Ou seja, é sem duplicidade, né? Quando a gente é sincero, a gente não tem duplicidade, a gente não fica, sei lá, pensando uma coisa, falando outra, atuando de outra maneira diferente. Não, todas as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, eles estão assim em harmonia. Por quê? Porque você vive no plano da sinceridade. Né? Então a sinceridade ela tem que ser estimulada todo dia. Todo dia você tem que entender que você tem que viver na sinceridade, né? Viver dentro do mundo da sinceridade significa você realmente fazer tudo que Krishna gosta, né? E realmente tentar satisfazer Krishna através dos Vaishnavas, através do Guru, né? Então você realmente, por exemplo, você é sincero. Como você vai ser sincero? A maior prova da sinceridade é quando você acorda cedo, né? Você acorda de manhã, bem cedo, e você canta o Santo Nome. Você pega a sua japa e você vai cantar o Santo Nome. Ninguém está te vendo, ninguém está te filmando, ninguém está, né, te olhando. E é você e Cristo. Você pega a sua japa e você começa a cantar de forma concentrada. Você escuta aquilo que você canta, você tenta meditar irado em Cristo. Isso é sinceridade. Porque é você e Krishna só, não tem ninguém, ou seja, ninguém vai saber disso. Né? Então quando a gente trabalha no plano da sinceridade, a gente não tem tendência, né, a querer fama, reconhecimento, nome, né, prestígio, nada disso.
A gente vive um plano bem diferente, né? O plano que realmente Krishna tem pra gente. Então, na verdade, Krishna espera que você seja sincero, né? E na medida que você é sincero, Krishna começa a se revelar para você, né? Então, é o que se explica. Se você dá um passo em direção a Krishna, Krishna dá 1000 passos em direção a você. Imagina, isso é o que se explica. Krishna ele tá disposto, né, a cuidar da sua vida, se você é sincero. E Sessão Maharaj sempre dizia que um coração sincero é invencível. Você nunca vai ser defraudado, vai ser enganado se você é sincero, né? Então, como ser sincero? É você realmente se aplicando, né? Aplicando de corpo, alma, mente, né? Palavras, na satisfação de Guru, Vaishnava e Krishna. É mais ou menos isso, assim, você realmente não perdeu um minuto da vida, né? Você não tem tempo a perder. Isso é sinceridade, você não perde nenhum tempo, né? Você não tem um tempo que você está lá. Sei lá, sinceridade é você não ficar olhando aí, sei lá, as redes sociais de uma maneira, assim, sei lá, de maneira absurda, né? Você realmente não está desperdiçando o seu tempo com coisas inúteis. Então você está sempre cantando, você está pensando em Krishna, você está cantando o seu Gayatri, você está lendo escritura, você está escutando Harikatha, você está escutando uma aula, está fazendo algum serviço, está adorando a deidade, ou seja, claro, cuidando da família, trabalhando, também faz parte da sinceridade, porque isso faz parte da nossa vida também, o plano relativo, como eu dizia antes, você precisa do plano relativo também, né? Mas a sinceridade é isso, você querer sempre estar com os Vaishnavas, isso é sinceridade, né? Você querer estar o tempo todo conectado com Krishna. Então, quando uma pessoa sincera, ela se sente mal quando ela perde um minuto da vida, né? Como dizia Bhaktivedanta Goswami Maharaj, que é discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia, se você está 23 horas, 59 minutos e 59 segundos conectado com Krishna, né? E em um segundo você se desviou, você não pensou em Krishna, você não se conectou com Krishna, então você está correndo um perigo, né? Então a pessoa sincera, ela sente que ela está numa situação assim um pouco perigosa, né? Que a qualquer momento, que o mundo material é perigoso, que Maya é muito poderosa, né? Ela está tomando cuidado com isso, né? Ela quer fazer sua vida perfeita, né? Isso é sinceridade. Jai Krishna, muito obrigada. A Mataji Hariseva, ela pergunta como eu posso saber que estou fazendo as coisas realmente com o coração e não somente por fazer. Então, quando a gente faz com o coração, a gente sente satisfação. Essa é a diferença, né? Quando a gente faz as coisas só por fazer, a gente não sente tanta satisfação, né? Então, o coração é como uma máquina degustadora, ou seja, é uma máquina de sentimentos, o coração, né? É uma coisa que você não consegue explicar muito bem, né, com palavras, no que é o coração. Por exemplo, você pega lá um passarinho, né, sei lá, um sabiá, um canarinho, não sei, e você pode até, um cientista, sei lá, um biólogo, não sei, ele pode classificar o passarinho, sei lá, classificar os órgãos do passarinho, não é isso? Ele pode ter todo um método científico, né, para explicar, para entender o passarinho. Estou dando esse exemplo assim meio bobo, mas ele não pode entender, né? Ele não pode explicar assim, a ciência não pode explicar o encanto que tem no canto do passarinho. Isso não tem jeito, né? Não tem como. Então, na verdade, a satisfação, né, do coração não tem como você explicar. Não é uma coisa racional, né? Então você faz algo e você sente que o coração sentiu, falou, realmente é isso, eu me sinto bem e eu não preciso de nada que me recompense, né? Por isso que se fala na Blashita Shunyangena Karmalina Britan Krishnamshinam Bhakti Tamai. Essa é como a definição, né, do Bhakti dado por Rupa Goswami, do Bhakti Rasamrita Sindhu.
Ou seja, é uma coisa assim completamente espontânea no sentido de não ter uma coisa exclusiva, que não tem nenhum desejo por trás disso tudo. Né? Então a satisfação é uma coisa, a satisfação do coração. Você faz atividade, não está fazendo por fazer, por quê? Porque você sente satisfação nisso, isso te entusiasma. Ou seja, quando você se sacrifica, o sacrifício não é uma coisa chata para você, entende? Aí você está vivendo num plano de mais satisfação, né? É como, por exemplo, você pode medir, não sei, um quarto, né? Você pega um quarto e você mede o quarto, né? A dimensão de um quarto. Você pode fazer isso, né? Quantos metros cúbicos tem um quarto, uma coisa assim. Então, você não pode medir a felicidade que existe dentro desse quarto, das pessoas que vivem nesse quarto. É mais ou menos isso. É quando você sente a felicidade. Você faz uma atividade, você se sente bem, você sente que realmente isso faz parte da sua existência, que você realmente faz por uma questão não só de dever, né? Não é só dever, não é um compromisso, não é como você bater cartão, trabalhar. Não, você faz. E o Krishna quer isso, que você ofereça com amor, com devoção, que você faça com devoção, que você tenha satisfação naquilo que você faz, né? Então, o fazer por fazer, né? Você não se sente bem. Agora, quando você faz de coração, você se sente bem, você se sente pleno, né? Então, na realidade, você realiza o serviço devocional e o pagamento que você tem em troca disso é o quê? É a sua satisfação, é você ter mais serviço ainda, né? Como também perguntaram para o Bhaktivedanta, ele pergunta a Bhaktivedanta Goswami, o que te faz mais feliz? Era um discípulo muito especial, né? De Prabhupada Bhaktivedanta. Ele perguntou, o que te faz mais feliz? Ele falou, olha, quando você me deu um serviço, eu estou fazendo esse serviço, né, a você, mas ainda eu não terminei esse serviço, se você me dá outro serviço ainda, eu fico muito feliz. Ou seja, me endividar no serviço, né? Eu estou assim, completamente feliz, né? É mais ou menos isso. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? Você não fica olhando, falta tanto para acabar, falta tanto para acabar. Não é isso. Você faz realmente um momento uma satisfação que você tem, né? Claro que agora a gente faz muitas das atividades são mais purificatórias, né? Então a gente tem que entender isso também. Por exemplo, que você vai cantar o Santo Nome, você não tem tanta satisfação por cantar o Santo Nome, né? A gente não é Haridas Thakur, diz que Haridas Thakur ele cantava o Santo Nome e quando estava, sei lá, o dia estava terminando, a noite estava terminando, ele ia parar de cantar e por algum momento ele ia ter que dormir, alguma coisa assim, ele ficava chateado, ele falou, nossa, está acabando, né? Ele ficava cantando o dia inteiro, a noite toda, ou seja, eles não, os Goswamis, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, eles não comiam, não dormiam praticamente, por quê? Porque eles tinham muita satisfação naquilo que faziam. Escreviam, cantavam, faziam selo, construíam templos, instalavam deidades, né? Então é isso, na realidade o serviço devocional ele traz satisfação quando ele é feito de uma maneira assim, com muito sentimento. Então a gente tem que botar sentimento naquilo que a gente faz, né? Aí você vai ter satisfação, não vai ser só fazer por fazer. Então quando você realmente se sente bem naquilo que você faz, você fala, poxa, isso aqui eu quero fazer o resto da vida. Eu quero ficar limpando panela no tempo o resto da vida. Eu quero ficar. Eu tenho a vida toda para cantar o Santo Nome. Então é uma coisa que vai me satisfazer. Amanhã eu vou cantar, eu vou acordar e vou cantar o Santo Nome. Depois também vai ser assim. Daqui a 20 anos vai ser assim. Daqui a 30 anos vai ser assim. Isso é o que eu quero na minha vida, né? Então a gente entender que o Bhakti, as atividades do Bhakti trazem satisfação, claro, porque é o Sanatana Dharma, uma coisa conectada com a alma. Te dá satisfação. Né, porque você faz de coração. Jai, Hare Krishna. A Mataji Damayanti ela pergunta, é possível notar a própria duplicidade? Ou Maya sempre faz com... Ela pergunta, é possível notar a própria duplicidade ou Maya faz com que nós não percebamos? E se sim, como faz para perceber a própria... Claro, ou seja, a duplicidade não é uma coisa que você sempre nota. Às vezes você tem um comportamento que está cheio de duplicidade, você nem percebe isso. Né? Porque você vive, né, num plano
já está acostumado com isso. Então nós nos acostumamos, né, com Maya, né? Ou seja, é uma coisa que para a gente é normal, né? Ou seja, não dizer a verdade, não ser sincero, viver sempre nesse plano assim, mais da hipocrisia, né? Para a gente é normal isso, é normal. Porque nós estamos doentes, né? Então, se para uma pessoa doente, né, é normal ela ter certos sintomas, né, que uma pessoa em estado de saúde normal não tem. Então, assim, eu acho que a gente pode ficar por muito tempo, né, iludido, assim, achando que realizando as coisas de uma maneira superficial. Eu acho que sim. Maia é muito esperta, né? Inclusive ela pode te levar a isso, né? Ela pode, por exemplo, te colocar numa posição onde você até pratica, você estuda, você faz serviço, sei lá, você tem uma capacidade, uma erudição, você tem conhecimento, né? E você está agindo com duplicidade. Então é difícil você realmente perceber isso, né? É o plano de Maia. Maia engana a gente de uma maneira muito fácil. Né? É muito fácil de ser enganado por Maia. Inclusive até os gurus podem ser enganados por Maia. Né? Essa é uma diferença. Porque se diz que o guru não é diferente de Krishna, né? Mas ao mesmo tempo ele é diferente de Krishna. E a diferença está nisso. A diferença está que o guru ele pode ser influenciado por Maia. Já Krishna não. Krishna não pode ser influenciado por Maia. Né? O guru sim, o guru pode sofrer influências de Maya, né? Então a gente entende isso, só que teoricamente a gente não consegue, é muito difícil para a gente, né? Não existe uma cartilha que te proteja da duplicidade, assim. Teoricamente você vai estar protegido se você faz isso. Não é isso. É você realmente estar em associação, porque na realidade é o sadhu, é o guru, é a nossa associação que nos faz sair da duplicidade. Porque, por exemplo, se você não percebe que você está agindo na duplicidade, né, você vai ter que ter alguém que te mostre isso. Né? E realmente isso é uma coisa que dói muito. Ou seja, você está ali, às vezes você está, sei lá, praticando por tantos anos, né, e você está fazendo tantas coisas, de repente alguém vem, né, e te mostra que você está agindo com duplicidade, né? E que você não está sendo sincero, que você está enganando o doutor, né? Que você não está tomando remédio como você deveria estar tomando, que você não está seguindo a dieta, que você realmente... É isso, Maia cobre mesmo, né? Então a gente tem que orar muito, né? Para Krishna, a gente tem que orar muito para o nosso Guru Varga, né? Ou seja, a gente tem que cantar o Santo Nome de uma forma assim, muito profunda para a gente se livrar da duplicidade. Né? Para que Krishna possa, né, realmente nos iluminar. Então, quem nos tira da duplicidade, isso é o Guru, ou seja, é a pessoa que está acabando com a nossa cegueira, né, espiritual, ou seja, a gente está meio cego, né, para as coisas espirituais, né? E a gente está muito alerta para as coisas materiais. Esse é o grande problema nosso, né? A gente está colocando muita energia no plano material, esquecendo da prática, ou seja, do plano espiritual. Então, por isso, a duplicidade é uma coisa que vai aí, né? Vai com o processo, né? Ou seja, você pratica, mas você pode estar tendo duplicidade, né? Você não percebe isso, né? Então você precisa de ajuda, você precisa de associação. O Bhakti, a característica do Bhakti é sadhusanga. A característica principal do Bhakti é que você precisa praticar ele em sadhusanga. Sem sadhusanga você não consegue se desenvolver no Bhakti, né? Porque, por exemplo, Ashtanga, Dhyana, né? Você consegue se desenvolver sem a ajuda de ninguém, não é isso? Agora já no Bhakti não, no Bhakti ele precisa de sadhusanga, porque o sadhu ele vai te mostrar o que ele vai te tirar da duplicidade, né? E isso é uma coisa que é muito importante. Então sim, você pode estar agindo com duplicidade sem saber, né? Ou seja,
é uma coisa que às vezes você faz, né, até numa certa inocência, mas tá agindo com duplicidade. Né? Você não está sendo sincero, né, ao extremo. Né? E só o sadhu, o guru, eles podem te ajudar. Por isso, às vezes, as instruções do guru, né, elas podem ser duras, elas podem ser difíceis para a gente seguir, mas o guru sempre vai querer o nosso bem-estar, né, espiritual. Já ela está acrescentando aqui se duplicidade seria debilidade. Não, duplicidade não é debilidade. É duplicidade diferente de debilidade. Na debilidade, né, Krishna, ele perdoa a debilidade. Ou seja, a debilidade é uma coisa, por exemplo, você débil em muitos aspectos, não tem nenhum problema. Né? Ou seja, por quê? Porque na debilidade é a sua falta de capacidade de prática, a sua falta, né, de capacidade de adesão ao processo. Né? Então, por exemplo, quando nós temos debilidades, né, isso não atrapalha o nosso avanço espiritual. Né? A duplicidade é a tendência a enganar. Né? Quando a gente cultiva, né, sentimentos, né, como prestígio, orgulho, né, fama, desejo, inveja, né? Isso é duplicidade. Ou seja, você falar uma coisa, atuar de uma maneira, fazer as coisas escondidas, isso é duplicidade, enganar, engano. Né? A duplicidade está relacionada ao engano. Você externamente você faz um show, não é isso? Mas internamente você está atuando de uma maneira completamente, né, diferente. Então, na realidade, a debilidade Krishna perdoa. Ele não perdoa a hipocrisia, que está relacionada à duplicidade, à hipocrisia. A duplicidade é uma coisa que caminham juntas. Né? Então você não tem que se preocupar com a debilidade. Né? Então, por exemplo, se você tem bons sentimentos, né, que Krishna ele fala, né, Bhavagrahi Janardana, ou seja, ele aceita o sentimento que você está colocando. Né? Ainda que você seja débil, ainda que você não cante direito, de repente você canta os mantras, né, e está cantando errado, e Krishna fala, o que ele está falando, esse mantra está estranho, mas eu já sei mais ou menos o que ele fala. Né? Krishna, ele pensa assim. Então Krishna não quer que você faça as coisas tudo certinhas, que você seja perfeito. Né? Não, ele não quer isso. Né? Às vezes você vai adorar a deidade, você erra algumas coisas, mas se você tem um bom sentimento, não tem nenhum problema. Né? Agora, não adianta você fazer as coisas muito certas, né, assim, corretas, tudo, né, perfeito, e ter duplicidade. Né? Você realmente, internamente, você não está se entregando, né? Você está querendo se aproveitar das situações. Né? A duplicidade, por exemplo, você desfruta, né, de uma maneira secreta, né? Coisas assim que a gente vê, né, na vida dos devotos. Né? Eles têm a tendência a enganar, né, as outras pessoas. Né? Ou seja, um transcendentalista, né, no Bhakti, ele tem que ser transparente, a vida dele tem que ser transparente, ele não pode ter a tendência a enganar ninguém. Né? Ele não pode enganar ninguém, ele tem que atuar num plano de transparência. Né? Isso é o Bhakti. O Bhakti você tem que ser completamente transparente, que é totalmente diferente da duplicidade. Na duplicidade você está enganando, você está falando uma coisa, está escondendo as coisas, está enganando. E debilidade, na debilidade você está errando, é igual uma criança. A criança ela tá aprendendo a andar e ela tem uma debilidade, ela não consegue ficar em pé, ela cai. E o pai não vai ficar chateado com isso, não vai, porque realmente ele entende isso. Né? É a debilidade dela. Né? E dessa debilidade ela vai, em algum momento, conseguir uma certa proficiência para caminhar. É essa a ideia. E da mesma forma no Bhakti, assim, a gente é muito débil, a gente não canta direito, a gente canta desconcentrado, a gente não oferece as coisas de uma maneira correta, a gente não sabe, a gente tem muitas debilidades, não tem problema. A gente tem problema com a luxúria, a gente tem problema com o ego, com tantas coisas, mas a gente está lutando, a gente não desiste. Isso é o plano da sinceridade. Ou seja, vivendo a debilidade não tem problema.
Claro que a gente vai tentar lutar para sair dessa debilidade, acabar com essas debilidades também. A gente não vai se acomodar na debilidade, não é isso que eu estou falando. Né? Você vai lutar, mas não importa, você pode ser muito débil e que Krishna vai estar aceitando isso, se você é sincero. Mas se você tem duplicidade, Krishna não aceita, porque você está enganando, né? Você está enganando. E você está aproveitando da situação. Então isso é diferente. Jai Hare Krishna. A Mataji Arpita, ela pergunta como eu posso adorar a Krishna dentro de casa. Olha, adorar Krishna dentro de casa é através da deidade, né? Se você tem uma deidade, ou se você tem uma foto de Krishna também que serve como uma deidade, né? Então aí você vai adorar Krishna. Como fazer isso? Depende. Você pode, geralmente, com uma foto de Krishna, não só Krishna, a gente adora Radha e Krishna, né? A gente nunca adora Krishna sozinho. A gente pode adorar Mahaprabhu sozinho, não tem problema, porque Mahaprabhu é Radha e Krishna também. Né? A gente pode adorar ao Guru, né? Que é a representação de Krishna. Mas no caso assim, de Krishna, né? Depende. Se você, por exemplo, você tem a foto, né? Ou se você tem a deidade, né? A Murti, né? A imagem, você vai ter que oferecer um incenso, oferecer flor, né? Pelo menos umas 2 vezes ao dia, pelo menos, né? Ao acordar, né? A primeira coisa que você faz é isso, e antes de dormir também vai lá, né? Oferece uma flor, um incenso, pelo menos, né? Então depende do padrão que você vai ter, que você vai estabelecer da adoração, né? Mas basicamente você vai oferecer o seu alimento a Krishna. Essa é a maneira de adorar a Krishna, assim, em casa, né? Você vai lá, né, coloca cozinha, né, e aí você tira um pouquinho do alimento, né, e você oferece a Krishna, oferece uma fruta para ele, né, é isso, incenso, né, flor, né. Agora, em Kali Yuga, a gente adora Krishna, né, através do canto do Santo Nome. Essa é a melhor maneira que Krishna fica muito satisfeito quando você canta o nome dele, né. Em Kali Yuga, ou seja, na era que a gente está, não existe nada mais poderoso que cantar o Santo Nome. Então você adora Krishna cantando o Santo Nome. Então, por exemplo, se você vai cantar 2 horas por dia, é a melhor adoração que você faz. Dentro de casa eu vou cantar 1 hora por dia, ou 20 minutos, 15 minutos. É a melhor maneira de se adorar Krishna, né? Agora, agora, claro, você poderia, na hora de... antes de comer, oferecer esse alimento para Krishna, ter uma fotinha dele, uma maneira de adorá-lo, né? Como eu falei, você pode estabelecer também uma adoração simples, né? Uma flor, um incenso, né? 2 vezes ao dia pelo menos. Então depende muito, né? da deidade que você tenha, né? Da Murti, no caso. E uma foto é mais fácil, é mais recomendada realmente, né? Mas o mais importante é adorar Krishna através do canto do Santo Nome. É a maneira mais poderosa que Krishna fica mais satisfeito, né? Porque Krishna, ele não é diferente do nome dele, né? Então quando você adora Krishna, quando você canta o Santo Nome, você já está adorando Krishna. É a maneira mais poderosa de adorar Krishna. Então a gente recomenda isso, né? Não sou eu que recomendo, são nossos acharyas, Chaitanya Mahaprabhu mesmo, né? Que em Kali Yuga não existe outra maneira, ou seja, como também Mahaprabhu lhe disse, né, Namavino Kali Kali Nahira Dharma, ou seja, não existe outro Dharma em Kali Yuga a não ser cantar o Santo Nome. Né? Então, em Kali Yuga é isso, né, é cantar. Então, em casa, a gente deveria adorar o Santo Nome através do canto, né, principalmente. Ela também acrescenta assim, como se pode adorar Tulasi dentro de casa, você tem um processo específico de adoração. A Tulasi é muito simples de adorar Tulasi, né? Então você adora ela, você pode oferecer água para Tulasi todo dia. Só de você molhar Tulasi, né, você tem muitas bênçãos, né? É uma forma de adorar Tulasi, só jogar a aguinha nela, né? Mas, por exemplo, você tem a plantinha de Tulasi, né, que é muito poderosa, você pode também oferecer um incenso, uma flor, né, para Tulasi, todo dia. Você vai, oferece um incenso, uma flor, você já está adorando Tulasi, né? Mas cuidar de Tulasi já é a própria adoração a Tulasi, ou seja, quando você cuida dela, né? Quando você limpa, né, as folhinhas dela, você borrifa
a água nela, você molha tudo, você, você tira sempre é só de estar perto de tudo, assim, em contato com tudo, assim, isso já é a maneira de adorá-la, né? De cuidar de tudo. Então, cuidar de tudo assim, é o mais importante. A adoração a tudo assim, ela é importante, claro. Inclusive, se diz que se você adora a deidade e não adora tudo, Cristo não aceita a adoração. Então, por isso, a gente deveria, né, adorar tudo. Assim, é obrigatório adorar tudo, assim, em qualquer templo. Né? Cristo fica mais feliz quando a gente adora tudo do que quando adora ele mesmo. Né? Tadito lá se Vaishnava Mathura Bhagavata e Saroy, Krishna era Vimata. Então Krishna fala, eu fico mais satisfeito com o serviço que se faz a Tulasi, né? Que é Tadia, que é um aspecto conectado diretamente a mim, do que a mim mesmo diretamente. Então, adorar Tulasi dentro de casa é isso, você tem oferecer flor, incenso, né? E água para Tulasi, é a maneira mais correta. E cuidar dela, aí é a maneira de adorar. Ela também pergunta como meditar no Guru. A figura dele. Ou seja, você tem o guru ele não é uma pessoa, não é? O princípio do guru, o guru tato, ele se manifesta, é um princípio, né? O guru é Krishna mesmo, mas claro, no mundo material ele se manifesta, né? Através de alguém, né? Então você vai meditar nessa figura, né? Numa figura mesmo, né? Então, por exemplo, como você vai meditar no guru? Meditar na figura física dele, né, que isso vai trazer uma lembrança para você, né, dele. Então por isso diz, né, Guru Vaishnava Bhagavan Tinera Smarana Roy Vira Vinashana Roy Nijavantita Purana. Então o Chaitanya Charitamrita está falando isso, né? Ele está falando medita no Guru, no Vaishnava, em Bhagavan. Por eu meditar no Guru Vaishnava Bhagavan, então todos os obstáculos da vida são destruídos, né? Imagina. Isso é um verso invocatório do Chaitanya Charitamrita, citado por Krishnadas Kaviraj Goswami. Então é muito importante meditar no Guru. Se você medita no Guru, né, então